Nação rubro-negra, para tudo o que você está fazendo agora. Para o trabalho, para a conversa, para o que for. Porque o que eu tenho para te contar hoje é daquelas notícias que faz o seu coração disparar de um jeito que você não esperava. O nome é Luiz Henrique. E o Zenit fixou o preço. Isso não é rumor barato. Não é conto de pescador. Não é especulação de bastidor sem fundamento. A informação é real, é concreta, e ela veio da imprensa esportiva com credibilidade. O Zenit São Petersburgo está disposto a ouvir propostas pelo atacante Luiz Henrique, o nosso alvo, mas para liberar o jogador no verão, o clube russo está cobrando a quantia de 231 milhões de reais. 231 milhões de reais. Nação, eu tive que parar, respirar e ler de novo quando vi esse número. Fica comigo até o final, porque hoje a resenha vai estar pesada. Esse número muda tudo. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Mas antes de a gente entrar no valor e no que isso significa pro Flamengo, me deixa te apresentar direito quem é esse jogador. Porque, meu irmão, tem muita gente na nação que ouviu o nome e ainda não conhece a história completa. E a história é bonita, e importante para você entender por que o Mengão quer esse cara. Luiz Henrique André Rosa da Silva. Natural de Petrópolis, ali na região serrana do Rio de Janeiro. Filho de um chefe de cozinha. 5 irmãos. Chegou às categorias de base do Fluminense aos 9 anos. E olha que história, nação, aos 11 anos, esse menino quase abandonou o futebol. A distância entre Xerém e Petrópolis era gigante, a incerteza de renovação de contrato pesava na cabeça de uma criança. Imagina isso. O menino que quase virou judoca hoje vale 231 milhões de reais no mercado russo. O futebol é assim, ele escolhe quem tem coragem de continuar. Ele estreou pelo time profissional do Fluminense em agosto de 2020. E foi construindo a carreira passo a passo. No tricolor, foram 120 partidas e 14 gols. Números sólidos para um jovem ponteiro. Depois veio a Europa, o Real Betis da Espanha. Lá, foram 64 jogos e 4 gols. Uma adaptação difícil, como é para a maioria dos brasileiros que chegam no futebol europeu jovens, ainda em construção. Mas foi no Botafogo que o Luiz Henrique explodiu de vez. E eu preciso que você entenda o tamanho do que ele fez com a camisa do Alvinegro. Mesmo sendo rival do nosso Mengão, a gente tem que dar o braço a torcer quando um jogador é bom de verdade. Em 55 partidas, ele balançou as redes 12 vezes e deu assistências importantes. E mais do que os números, ele foi campeão brasileiro com o Botafogo. Ele foi campeão da Copa Libertadores da América com o Botafogo. Em 2024. Ele ergueu a taça mais importante do futebol sul-americano. E como se não bastasse, foi convocado para a seleção brasileira. 11 jogos, 2 gols com a Canarinha. Esse não é um jogador comum. Esse é um jogador que ganhou o maior título do continente, que tem ritmo de elite, que já provou que funciona em alto nível. O apelido dele é Pantera Negra, e quem o assiste jogando entende na hora o porquê. Ele é veloz, explosivo, driblador, joga pela ponta direita com o pé esquerdo, o que cria aquele ângulo mortífero para cruzar e para chutar em direção ao gol. E em 2025, ele foi vendido para a Rússia, para o Zenit São Petersburgo. Atualmente com 25 anos, camisa 11, e um valor de mercado listado em aproximadamente 24 milhões de euros no Transfermarkt. Só que o Zenit não quer vender pelo valor de mercado. O Zenit quer muito mais. Nação. Chegou a hora de falar do elefante na sala. Do número que está na cabeça de todo flamenguista hoje. 231 milhões de reais. A diretoria do Zenit São Petersburgo confirmou que aceita ouvir propostas pelo atacante Luiz Henrique nesta janela de transferências de verão. Isso já é um avanço, meu amigo, porque clube nenhum precisa ouvir proposta nenhuma se não quiser. O fato de o Zenit abrir a porta significa que existe uma possibilidade real. Agora, o preço que eles estão pedindo para abrir a outra porta, a porta da saída, é essa cifra absurda. 231 milhões de reais. Convertendo para o contexto europeu, estamos falando de algo próximo de 40 euros a 42 milhões de euros, dependendo da cotação. Agora me responde, nação, o Transfermarkt avalia o Luiz Henrique em 24 milhões de euros. O Zenit quer quase o dobro do valor de mercado. Isso é um pedágio, meu irmão. É o clube russo avisando, ele pode sair, mas vai custar caro. Muito caro. E aqui que a notícia fica pesada pro Flamengo. O nosso clube não é um clube pobre, é o maior do Brasil, tem uma das maiores torcidas do mundo, gerou receitas históricas nos últimos anos.
Mas 231 milhões de reais em um único jogador é um investimento que vai exigir planejamento, negociação e, provavelmente, uma conversa difícil dentro da diretoria do Mengão. A pergunta que o Flamengo precisa responder é simples mas brutal. Esse jogador vale esse preço pra gente agora? E é exatamente isso que a gente vai resolver na resenha. Mas antes, se você chegou até aqui, meu irmão, e ainda não se inscreveu no canal, para agora. Aperta o botão vermelho de inscrição e ativa o sininho. Porque é aqui que você vai encontrar notícias de verdade sobre o Flamengo, sem rodeio, sem enrolação, de flamenguista para flamenguista. Faz isso agora e volta que a resenha tá chegando. Chega de reportagem, chegou a hora da resenha. E hoje eu não vou fingir que tô neutro. Porque eu não sou. Eu sou flamenguista. E eu quero Luiz Henrique no Mengão. Mas a gente tem que ser honestos, nação. Esse canal não é canal de ilusão. Esse canal é de verdade. E quando a gente fala de uma contratação desse tamanho, a gente tem obrigação de falar de dinheiro, de lógica financeira, de viabilidade real. Porque querer é uma coisa, poder é outra. Primeiro ponto, o valor pedido é exagerado? Na minha visão, sim. 231 milhões de reais pelo Luiz Henrique, com valor de mercado de 24 milhões de euros, é o Zenit cobrando um ágio absurdo. Eles estão aproveitando o fato de que o mercado brasileiro aqueceu, de que o Flamengo tem nome forte e dinheiro, e de que o jogador teve uma trajetória vencedora pelo Botafogo que elevou o status dele no continente. Isso é negócio, meu amigo. É jogo. É assim que funciona o mercado da bola. Segundo ponto, o Luiz Henrique resolve o problema do Flamengo? E aqui eu preciso ser cirúrgico, porque esse é o ponto mais importante. O que o Mengão precisa? O Flamengo precisa de um jogador com explosão ofensiva pela ponta, com capacidade de criar desequilíbrio, que chegue ao gol, que seja jovem e com potencial de valorização. Luiz Henrique, com 25 anos, campeão da Libertadores, convocado pela seleção, driblador, veloz, ele é essa resposta. Na teoria, ele é um encaixe perfeito. Na teoria. Terceiro ponto, o risco da Rússia. Meu irmão, a gente tem que falar sobre isso. O jogador foi para a Rússia. O campeonato russo é de um nível técnico muito inferior ao que o Luiz Henrique vinha disputando no Botafogo. São 35 partidas, 4 gols no Zenit, menos expressivo que no Alvinegro. Existe o risco real de que o campeonato russo tenha feito o jogador estagnar, de que ele chegasse no Mengão precisando de um período de readaptação a um futebol mais intenso, mais competitivo. Isso não é demérito dele, é uma realidade de qualquer atleta que passa por uma liga menos exigente. Quarto ponto, o que o Flamengo deveria fazer? Na minha opinião, nação, e repito, é a minha opinião, de flamenguista para flamenguista, o Flamengo não deveria pagar 231 milhões de reais por nenhum jogador agora, a não ser que a diretoria tenha uma capacidade financeira que a torcida ainda não conhece. O que o Mengão deveria fazer é entrar na negociação com uma contraproposta real, séria, com argumentos técnicos e financeiros. Talvez em torno de 25 euros a 30 milhões de euros, que já seria um valor acima do mercado e demonstraria intenção genuína. E aí deixar o Zenit decidir se aceita ou não. Porque negociação de futebol não começa no valor final. Começa com a primeira proposta. E o Flamengo precisa ter a coragem de fazer essa proposta, de colocar o cartão na mesa, de mostrar pro Zenit que o interesse é real. A gente não tem tempo para divagar. Se o Mengão quer Luiz Henrique de verdade, precisa agir agora, fazer o contato inicial, botar uma proposta concreta na mesa. Calma, que antes de encerrar, eu ainda tenho um ponto tático que vai te fazer pensar diferente sobre essa contratação. Não vai embora, meu amigo, vou te mostrar agora porque o Luiz Henrique não é só um desejo emocional, é uma escolha tática inteligente. O jogador atua como ponta-direita com o pé esquerdo dominante. Isso cria um desequilíbrio brutal para os defensores. Quando ele recebe pela direita, ele pode cortar para dentro e finalizar com sua perna mais forte, ou abrir e cruzar. Essa duplicidade de opções é o que faz dele um jogador difícil de marcar, porque o defensor nunca sabe de verdade o que vem. Além disso, com 1,82 metros de altura, ele não é um ponteiro pequenininho frágil. Tem corpo, tem força para disputar num contra um, tem resistência para repetir o sprint ao longo dos 90 minutos. Esses atributos físicos combinados com a habilidade técnica fazem dele um jogador moderno, completo, o tipo de atacante que os grandes clubes do mundo estão buscando agora. E tem mais, nação, o Luiz Henrique já conhece o futebol brasileiro na raiz.
Ele cresceu aqui, jogou aqui, sabe o ritmo do nosso campeonato, sabe a intensidade da Libertadores. Diferente de uma contratação estrangeira que precisa de 6 meses para se adaptar à cultura e ao estilo de jogo, o Luiz Henrique já viria pronto para entrar em campo com intensidade desde o primeiro treino. Na minha análise, e repito, cirúrgica, se o Flamengo conseguir negociar esse preço para baixo e fechar numa faixa realista, essa é uma das contratações mais inteligentes que o Mengão pode fazer agora. Jovem, brasileiro, campeão, técnico, físico. Esse perfil não sobra no mercado. Nação, é isso. A notícia é real, o preço é alto, o desafio é enorme, mas a contratação é possível e, na minha visão, vale a batalha. Agora eu preciso da sua opinião. Você é flamenguista. Você acompanha o clube. Me fala uma coisa aqui nos comentários. O Flamengo deve tentar a contratação do Luiz Henrique, mesmo com o preço de R$ 231 milhões pedido pelo Zenit? Sim ou não? Me fala a sua opinião. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora, esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer. E compartilha com aquele amigo flamenguista que ainda não sabe dessa notícia. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, nação. Um abraço para toda a nação rubro-negra de onde você estiver. Vamos, Flamengo!